Olá, minha gente, muito boa noite. Sou Didi Galvão. Hoje é terça-feira, 22 de setembro de 2020. Hoje nós estamos, depois de alguns dias sem realizarmos nossas lives, hoje nós estamos retomando. E hoje nós vamos conversar com o vereador Ramsés Sobreira. Ele está no seu quarto mandato de vereador. Já há uma decisão anunciada pelo próprio parlamentar, que não vai disputar as eleições desse ano. E nós vamos conversar sobre essa decisão do vereador. Nós vamos falar também das suas ações enquanto parlamentar, o que ele considera que foi de fundamental importância sua intervenção no Legislativo Municipal, e também falarmos do seu posicionamento nas eleições de 2020. Certo? Desde já nós queremos agradecer a todos vocês que já estão entrando, já estão nos acompanhando. Nós estamos só aguardando a presença online do vereador Ramsés Sobreira para iniciarmos então a nossa live, certo? Nosso carinho todo especial a todos vocês. Eu estou bem, graças a Deus. Esperamos que todos vocês também estão nos acompanhando, estejam também bem, certo? E aceito o nosso carinho por essa consideração e por desde já estar acessando a nossa live no Instagram, para daqui a pouquinho iniciarmos um bate-papo com o vereador Ramsés Sobreira. Ele hoje está afiliado no DEM, mas foi eleito em 2016 pelo MDB. O vereador Ramsés Sobreira também foi presidente da Câmara Municipal no biênio 2017-2018, certo? E nós vamos conversar. Tem algumas particularidades que devem ser levadas em consideração do vereador Ramsés Sobreira. Só para você ter uma ideia, ele foi eleito em 2004 o vereador mais novo da história de Cabrobó. Naquela eleição, Ramsés foi eleito com apenas 22 anos de idade. Depois foi reeleito nas eleições seguintes, 2008, 2012 e 2016. Certo? Hoje o vereador já tinha anunciado ao longo do ano que não pretendia disputar a reeleição, e essa decisão dele se confirma porque o vereador de fato não vai registrar a sua candidatura e com isso, evidentemente, não vai disputar a reeleição. Foi um vereador bem votado no pleito eleitoral de 2016 e, evidentemente, esses 1.000 e poucos votos que o vereador tirou naquele pleito eleitoral estão aí. Resta saber para onde pode ir, certo? Então, nós estamos só aguardando o posicionamento do vereador Ramsés Sobreira para iniciarmos a nossa live e com isso falarmos da sua decisão, por que não disputar a eleição esse ano, das indicações que o mesmo fez ao longo de quase 16 anos de mandato, 16 anos de presença ininterrupta no Parlamento Municipal, e o que ele considera que foi de fundamental importância
graças, evidentemente, à sua articulação, à sua intervenção, e que, de certa forma, contribuiu significativamente para a melhora do povo cabroboense, de comunidades, certo? Só para você ter uma ideia, nós vamos tratar disso daqui a pouquinho, na mais recente sessão ordinária da Câmara Municipal de Cabrobó, realizada na segunda-feira passada, ontem, três temas que foram pauta, que fizeram parte da pauta de discussões da sessão ordinária, foi de iniciativa do próprio Ramsés Sobreira, que trata da área esportiva, com a escolinha do Zé Boi, que trata ainda do cuidado às praças públicas, com a busca de parceria entre o poder público e a iniciativa privada, e também trata da questão turística de Cabrobó, uma busca para potencializar principalmente o turismo religioso. O vereador Ramsés Sobreira já teve essa ideia há algum tempo atrás, insistiu no debate e no aperfeiçoamento do debate, e agora, mais recentemente, essa causa foi abraçada pelo Poder Executivo, e tudo indica que, muito em breve, Cabrobó terá um ponto turístico religioso. Nós vamos sair de iniciativa do vereador Ramsés Sobreira, nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho, o que isso pode significar, não apenas no ponto de vista do religioso, mas no campo turístico, o que isso pode contribuir na geração de emprego, de renda, e também de colocar Cabrobó definitivamente no mapa do turismo regional, certo? Então nós estamos aguardando a presença do vereador Ramsés Sobreira, para que então venhamos dar início à nossa live, tá bom? Nós estamos aguardando, já estamos com 7 minutos de live, e nós esperamos que logo o vereador Ramsés Sobreira já está dando ok, nós vamos, certo? Esperamos a presença do vereador Ramsés Sobreira para iniciarmos então a nossa live. Já está aí o vereador Ramsés Sobreira. Vereador, boa noite. Boa noite, Di. Tudo bem, meu amigo? Um abraço. Tudo bem, Tudo bom para você, obrigado, meu para amigo. seus internautas. Obrigado. Primeiro, aceite nosso carinho, como sempre. Nossa amizade já é de longa data. Nossos agradecimentos, a sua consideração para com o nosso convite. Seja bem-vindo à live do blog do Didi Galvão. Pois é, Didi, estou à sua disposição aqui, amigo, para a gente conversar sobre assuntos diversos. E é um prazer estar aqui com você. Primeiro nós vamos tratar do assunto essencial para essa live, que é a sua decisão. No finalzinho, nós temos aí 30, 40 minutos para conversarmos. Vamos deixar isso para falar no finalzinho da live, e também do seu posicionamento político nas eleições de 2020. Mas para início, é decidido, Ramsés Sobreira não disputa a reeleição? Didi, foi uma decisão, assim, eu acho que é até fácil de ser tomada, porque a gente desempenhou, você acompanhou de perto essa nossa atividade legislativa e política, e eu acho que eu desempenhei o papel de maneira coerente, e eu estou satisfeito com as ações que eu desenvolvi, com os projetos que eu encampei durante esses 4 mandatos, e eu acho que, assim como qualquer outra atividade, em certas ocasiões tem que haver oxigenação. Então eu entendo que o Poder Legislativo tem que dar uma oxigenada, então eu faço parte desse processo, eu recuo para fazer com que novas lideranças surjam, isso é importante, e também para eu poder abraçar novos projetos, inclusive para ajudar a Cabrobó, e é isso que eu estou
fazendo, estou empreendendo e estou buscando um caminho alternativo para a gente também ajudar a nossa cidade e o nosso povo. Vereador, começando logo lá para o ano de 2004, o senhor decidiu ser candidato a vereador do município de Cabrobó. Naquela eleição, foi eleito já entrando para a história, o vereador mais novo da história de Cabrobó, com apenas 22 anos de idade. Foi difícil para um jovem chegar na Câmara Municipal, com muitas experiências, e iniciar um trabalho, principalmente na oposição? Olha, Didi, eu naquela época eu costumo dizer que eu tinha pouco conhecimento, e hoje, claro, que eu me sinto uma pessoa bem mais preparada do que naquele momento. Entretanto, eu acredito que aquela imaturidade para certas situações, aquela jovialidade, aquele papel de iniciante, ele foi fundamental também para eu poder colocar a minha, vamos dizer assim, dar contribuição nesse bolo formado que é a política, para mudar também um pouco a política daquele momento, que nós vimos de medalhões e de pessoas tradicionais na política, e entra um novato com 22 anos, uma pessoa muito jovem, quer dizer, representando um segmento totalmente diferenciado, que antes não tinha, e aí eu consegui mudar muita coisa, dar uma cara de transparência maior na Câmara, exigir certas situações, como você bem falou, atuar na oposição com muita ênfase, e graças a Deus eu desempenhei o meu primeiro mandato com qualidade, com respeito, é tanto que nós fomos reconduzidos para um segundo mandato. E, enfim, eu acho que essa jornada da jovialidade, de ser jovem e de entrar numa casa legislativa, às vezes a inexperiência é uma qualidade. Não apenas a inexperiência na política, mas a inexperiência na vida, né? Você chegar muito ainda verde, como dizem, essa imaturidade, essa situação de você ser muito novo, ela não é tão negativa. Eu acho que ela é positiva para o conjunto da política como um todo. O senhor aconselharia, então, outros jovens a entrar na política? Claro, eu acho que a mente do jovem é uma coisa diferente, que está em efervescência, não tem limites, não tem costumes. Então, a partir dessa experiência com a política e com sua experiência de vida ainda muito nova, às vezes essa falta de limite faz com que você avance em pontos importantes da vida. Então, se você tem uma base, como graças a Deus eu sempre tive uma formação ética, correta, dentro de minha família, então isso foi fundamental, foi uma mistura fundamental para eu poder desempenhar um trabalho sério, correto, para fazer com que a população tivesse resultados positivos. Vereador, nesses quase 16 anos de mandato, aconteceram muitas coisas dentro do Parlamento Municipal de Cabrobó, e o senhor sempre foi visto como um líder que conduzia processos com responsabilidade, coerência, mas, sobretudo, pautando a verdade e a decência. Em tantos os debates, no primeiro mandato, o senhor liderou o bloco de oposição, onde naquele bloco fazia parte o ex-vereador Dr. Dermeval Menezes. O senhor foi candidato a presidente logo no segundo biênio do seu mandato. Também, ao longo desse período, houve a apresentação de processos de investigação contra a administração municipal, contra o próprio poder legislativo, inclusive que ocasionou no afastamento de um dos presidentes da Câmara Municipal. O senhor considera que o senhor deu a contribuição necessária para que houvesse uma mudança e, consequentemente, um amadurecimento no Parlamento de Cabrobó? Eu acredito que eu fiz a minha parte, não fui sozinho, é bem verdade. Outras pessoas vieram e participaram dessa mudança, dessa quebra de paradigma, dessa formação diferenciada de um parlamento e da política como um todo cabroboense. Então, eu acho que eu fiz a minha parte lá, influenciando, mostrando, pautando, reconhecendo, apesar de ser adversário, estar em campos políticos opostos, reconhecendo o mérito do adversário, mas criticando também quando eu percebia que tinha coisa errada. Então, eu sempre também pontuando e entendendo o momento que passava a administração, sempre você tem que fazer essas avaliações também.
eu considero que eu contribuí bem nesse conceito, mas eu acho que eu contribuí muito mais no Legislativo no que dizia respeito à questão da transparência do Legislativo, que nós fomos, juntamente com o Barnard Russo, fomos naquela ocasião que nós tínhamos a oportunidade de auxiliá-lo na presidência da Casa, em buscar uma transparência maior em relação às sessões. As sessões de Cabrobó eram fechadas às quatro paredes, e a gente passou a transmiti-las, e aí em seguida vieram as sessões transmitidas via redes sociais, que aí já foi no período que eu estava na presidência. Então, graças a Deus, eu sou muito satisfeito de dar publicidade, da gente criar as pautas antecipadas das sessões, de sempre estar buscando. A gente criou um mecanismo de informação do portal da Câmara, que era fantástico, com todas as leis, todos os atos. Enfim, graças a Deus, a gente usou os princípios da administração pública com muita responsabilidade. Então, deu certo a administração. Essa influência que eu fiz na política cabrobense também eu acho algo positivo, e também a questão envolvendo os nossos projetos, que não foram poucos, os projetos diversos que nós apresentamos e as pautas altamente polêmicas, envolvendo questão salarial do servidor, defesa do servidor, defesa do direito, da lei, do que é correto em projetos polêmicos. Então, eu sou muito tranquilo mesmo, quanto ao trabalho desempenhado como parlamentar em nossa cidade. Eu acho que se pegar o meu histórico, vai perceber que eu sempre fui uma pessoa do bom senso e do justo. Nunca fui vereador atrelado à gestão, aliado cego de governo, que vota a favor de toda proposta de governo, não, de forma alguma, até porque, como você bem sabe, eu acho que eu passei desses 16 anos, quase 16 anos de mandato, eu acho que em torno de 15 anos eu passei, 15 ou 14 anos na oposição. Então eu acho que eu dei minha contribuição para fazer com que esse Cabrobó ele tivesse uma mudança, mesmo que mínima, mas que ele tivesse essa mudança. Dentro desse período, aconteceu algo que o senhor se arrependeu por não ter levado adiante o debate? Não, eu acho que não. Eu acho que o debate, ele, para quem está no dia a dia da política, sabe que os debates vêm e vão, as pautas elas vêm e vão, e eu acho que eu pontuei até além do que eu pensava, do que eu tinha perspectiva. Foram muitos temas tratados na Casa Legislativa, e eu, graças a Deus, como você bem disse, eu me sinto à vontade em dizer que eu pautei e fui vitorioso, acho que em muitos debates, em projetos, aprovações de projetos importantes para Cabrobó, e eu acho que está aí. Eu acho que eu também consegui derrubar projetos que eu entendo que são nocivos à população. A única coisa que eu lamento é a burocracia excessiva de a gente, por exemplo, ter aprovado uma diminuição da taxa de iluminação pública, na verdade é uma contribuição, mas popularmente a gente chama de taxa de iluminação pública, ter reduzido ela, aprovando em lei e promulgado na Câmara, e, no fim das contas, um prefeito não executar essa lei, né? E ser levado ao Ministério Público e ficar lá engavetado, enfim, até hoje isso não foi colocado em prática. Então são essas coisas que a gente lamenta, mas isso só acontece aqui em Cabrobó, em todo lugar. Infelizmente, a gente vive num sistema muito difícil para você fazer com que as coisas ocorram, mesmo tendo a aprovação legal. Se eu tiver que fazer uma avaliação dessas 4 legislaturas, o senhor colocaria uma como melhor do que a outra, ou cada uma delas tiver as suas particularidades? Eu acho que cada uma teve sua particularidade. Por exemplo, essa última, eu fui um vereador extremamente voltado para a aquisição de emendas parlamentares. Eu, através do deputado Adalberto Cavalcante, eu consegui diversas emendas para Cabrobó. Nós conseguimos investir quase 3 milhões de reais em ações, em obras diversas, 900 mil, por exemplo, aqui para a UPA, que na verdade hoje funciona como hospital. Foram adquiridas ações, foram ações importantes, como a aquisição de cadeiras, de camas hospitalares, equipamentos, ar-condicionado, enfim, praticamente o que mobiliou esse novo hospital foi uma ação nossa através do deputado Adalberto Cavalcante. Na Ilha da Assunção, a construção da quadra poliesportiva que tem lá,
foi através de uma emenda nossa, tratores, ambulância, carro para a equipe de saúde. Então, esse ano eu tratei com muita força essa questão das emendas. E graças a Deus, eu me orgulho de ter feito isso, de ter trazido esse resultado positivo para Cabrobó, porque, Didi, era algo que eu sentia que faltava nos meus mandatos, nos mandatos que eu exerci. Eu sempre fui um vereador muito atuante do ponto de vista da militância parlamentar dentro do parlamento e na política como um todo, mas eu não tinha essa ação, eu não tinha encontrado ainda esse deputado que me auxiliasse, que abraçasse minha cidade e trouxesse emendas para a gente executar obras, executar ações importantes para Cabrobó. Dessa vez não, graças a Deus eu consegui um grande parceiro, uma pessoa que apesar de não ter vencido as eleições, é uma pessoa que eu respeito muito, inclusive hoje ele é candidato a prefeito lá em Afrânia, eu torço muito para que ele ganhe, porque eu sei que é uma pessoa que tem assim, uma vocação muito grande na política para ajudar o povo e para melhorar seu povo. Então, esse quarto mandato, resumindo, foi essa ação significativa em trazer emendas para Cabrobó. Nós vamos discorrer daqui a pouquinho sobre 3 temas, que por sinal foi iniciativa sua, que foi objeto de debate na última sessão da Câmara de Vereadores, que diz respeito à Escolinha do Zé Boi, ao turismo religioso e à manutenção das praças públicas de Cabrobó. Mas antes de entrar nesses temas, para que o senhor possa falar mais propriamente acerca de cada um deles, a pergunta é: qual o tema que foi debatido na Câmara de Vereadores ao longo desses últimos 15 anos de iniciativa sua, que o senhor considera relevante e que contribuiu significativamente para a melhora da vida do povo de Cabrobó? Eu acho que o debate sobre a questão dos servidores, eu tive um trabalho muito forte nessa questão, em defesa dos servidores. Nós barramos a exclusão do quinquênio. Teve um determinado momento que um prefeito apresentou um projeto, eu não recordo se foi o ex-prefeito Eudes, inclusive esse projeto foi retirado de pauta, o prefeito voltou atrás, entendeu, avaliou e entendeu que realmente esse era o caminho. Seguindo uma linha do governo do Estado, o prefeito queria excluir do nosso regime jurídico dos servidores a possibilidade do quinquênio. E nós não aceitamos. Sabe por quê? Porque até hoje, nós temos servidores que estão aí há mais de 25, 35 anos no serviço público, já para se aposentar, e eles ainda não recebem o quinquênio. Então há um erro aí na administração grande, e isso não é justo. Esse quinquênio é um valor, é uma bonificação justa ao servidor, até porque nós temos uma política de não valorização do salário do servidor, e isso é um meio que faz com que o salário do servidor ele não fique paralisado. Então eu encampei essa luta de não permitir, encampei outras lutas de melhoria salarial de servidores, defesa dos direitos dos servidores, de garis, enfim, sempre lutando nesse âmbito. Agora, mais recentemente, inclusive, foi durante a pandemia, houve uma destinação de gratificação para os servidores. Inicialmente queriam apenas para a saúde, e eu fui a voz que levantou para falar sobre os garis, que os garis são as pessoas que estão também diretamente expostas à contaminação, até porque elas lidam todo dia ali com o lixo produzido. Então esse lixo, muitas vezes, uma pessoa contaminada pode jogar no chão e o gari ser contaminado. Então, nada mais justo também da gente fazer com que esses garis eles tivessem o direito ao recebimento dessa gratificação. E eu agi nesse sentido. Então, foram várias, Didi. A defesa do professor, às vezes, teve um momento, eu até mencionei numa recente reunião com a professora Rosa, e que no meu primeiro mandato eu fiz uma defesa dos professores, inclusive os professores ficaram com raiva de mim, que eram relacionados aos professores de 150 horas e os de 200, que quem tinha 200 horas, o valor acrescido era tão pequeno, tão insignificante em relação a quem atuava nas 150, que era quase um castigo, era praticamente um castigo. Então eu reclamei disso. No ano seguinte, os professores entenderam e disseram realmente, você tem toda a razão quanto a isso aí. Enfim,
Eu fui uma pessoa que eu busquei estar sempre defendendo o servidor, defendendo a população, vendo os projetos que eram incorretos e sempre pontuando, corrigindo. Então eu falo mais em relação ao servidor porque são os que eu lembro nesse momento. Até porque eu estava estudando recentemente essa minha atuação em defesa do servidor. Mas foram diversos projetos que a gente apresentou e que a gente defendeu na casa. Alguns a gente lamenta que infelizmente não foram colocados em prática. Por exemplo, um projeto importantíssimo na minha primeira legislatura, que era o da horta comunitária em Cabrobó, e até hoje ninguém pôs em prática. É um projeto simples que traz benefício a quem tem terreno baldio, terreno que não está sendo utilizado para nada, e a administração ela coloca pouca coisa, apenas água, uma caixa d'água e ferramenta para as pessoas produzirem, e a gente tem uma produção na cidade. E quem cede o terreno tem isenção fiscal, então é pouca coisa. E infelizmente nenhuma gestão. Eu estou Foram 2 gestões de Eudes, uma gestão de Auricélio e a 4ª gestão de Marcílio. 4 gestões, ou seja, 16 anos, e ninguém pôs esse projeto importantíssimo em prática. Infelizmente, essa é a nossa realidade da política. Mesmo fora do mandato, o empresário Ramsey Sobreira, a partir de janeiro de 2021, vai continuar a luta em defesa daquilo que o senhor apresentou enquanto parlamentar? Você me conhece bem e sabe que sim. Eu não vou cruzar os braços. Afinal, eu sou um cidadão, cumpro o meu papel, pago meus impostos, né, assim como qualquer outro, e na verdade eu vou estimular outras pessoas a atuarem com força, não através do mandato. Eu acho que fora do mandato a gente pode até ter uma voz mais importante. Hoje a gente vive um momento de vulgarização da política. Quem tem mandato eletivo é avaliado como bandido. Impressionante esse conceito, por tudo que acontece no Brasil, principalmente na nossa capital federal. Então é momento da gente recuar, é momento da gente dar um passo atrás, mas não no que diz respeito aos nossos direitos. Eu já disse, inclusive, a classistas, a pessoas, a professores, a garis, que sempre que precisarem, podem me procurar, que eu estarei pronto a ser uma voz, a falar com o gestor, a falar com o secretário, enfim, a falar com qualquer pessoa para resolver os problemas. Uma voz que possa fazer uma conciliação. Não preciso do mandato eletivo para isso. Então eu vou continuar sendo essa pessoa, vou continuar atuando e vou fazer cobranças, com muita mais ênfase, eu acredito. Até porque eu tenho hoje uma visão diferenciada, eu empreendo, eu tenho funcionários aqui comigo, colaboradores, pessoas que a gente forma uma verdadeira família, e a gente vive o dia a dia dessas pessoas também, os problemas que elas vivem, a situação de cada bairro, um é da subestação, outro é lá no Bonitinho, enfim, a gente conhece e participa, não apenas nas ruas, a gente começa a participar e presenciar a vida das pessoas dentro de suas residências. Então aí a gente vai poder sim, inclusive, pautar certas situações de maneira com mais propriedade. Vereador, entre requerimentos, proposições e indicações que o senhor fez ao longo desses 4 mandatos como vereador, recentemente o senhor apresentou um projeto de lei, não é isso? Que trata da escolinha do Zé Boi como de utilidade pública. O que na prática isso significa? Veja bem, todo mundo conhece aqui da importância que desempenha o Zé Boi. O Zé Boi, inclusive, Didi, ele nunca foi visto, assim, ele é servidor público, mas nunca foi visto de maneira a explorar adequadamente o trabalho que ele realiza. Para vocês terem ideia, em certas ocasiões as pessoas diziam: ó, Zé Boi, você tem, ao invés de negócio de escola de futebol, você tem que vir cortar aqui a planta da praça. Então, veja bem, são quantas pessoas que são vocacionadas para desempenhar um papel desse, que tem jeito com criança, que tem jeito com jovem, que aplica a disciplina, que forma realmente o cidadão. Então, quem conhece Zé Boi de perto, como eu conheço, sabe que Zé Boi apesar de não ter tanta instrução, de não ser uma pessoa com formação acadêmica, mas sabe que Zé Boi é uma pessoa que tem um conhecimento de vida e pratica esse conhecimento, fazendo com que as pessoas, que esses jovens possam ter um futuro melhor. Então,
a gente aprovar um projeto nesse sentido, e aqui eu quero destacar que antes o Ministério Público, através da doutora Jamile, deu todo o incentivo ao Zé Boi, deu apoio, auxiliou para que ele pudesse regularizar a situação da pessoa jurídica, dessa entidade, e a regularização disso fez com que a gente observasse a associação e fizesse esse projeto de lei, de demonstrar que o poder público hoje ele reconhece a serventia dessa entidade. Então, esse projeto de lei vai fazer com que a escolinha do Zé Boi ela possa futuramente realizar convênio com a prefeitura, receber recursos, não para fazer, como a gente vê em certas situações, para fazer coisa errada, para desviar dinheiro, não é isso. Mas a gente não pode negar o apoio do poder público, inclusive financeiro, para fazer com que um projeto importante como esse, ele ande. Porque não basta apenas um ou outro dar uma bola, dar uma chuteira. Um projeto desse é muito mais importante. Em determinado momento a gente precisa de um psicólogo para ajudar lá, de uma pessoa, de um pedagogo que possa dar uma orientação profissional, até de um educador físico para também auxiliar. Então é preciso que a gente faça o reconhecimento dessa entidade, desse trabalho, para que esse trabalho seja, inclusive, melhorado. Então, é preciso que a gente faça essa ação. E foi esse o meu propósito. Para que a gente possa fazer com que o poder público e as pessoas auxiliem essa entidade e, consequentemente, o povo, os jovens, as crianças que lá atuam. Nesse caso, o projeto de lei sendo aprovado, dá mais visibilidade ao trabalho do Zé Boi e, consequentemente, faz com que os olhos do poder público estejam voltados para essa prática, não é isso? Correto, Didi, correto. O projeto já foi aprovado, a gente só está esperando a sanção do prefeito e vai ser o instrumento para que a gente possa fazer com que a escola de Zé Boi ela realmente tenha uma estrutura melhorada. Por exemplo, tem até a disponibilidade, que tem sido um dos grandes entraves, para que tenha a disponibilidade certa do estádio, para que o Zé Boi possa utilizar o estádio de futebol. Até isso estava tendo problema. O estádio de futebol aqui, que poucas vezes serve para atividade esportiva, até para o Zé Boi, que queria lá desenvolver a atividade da sua escolinha, e em contrapartida, cuidar do gramado, até isso estava tendo dificuldade por parte do poder público. Então, esse reconhecimento faz com que essas barreiras impostas por algumas pessoas, que infelizmente a gente encontra no meio administrativo e no meio político, para fazer com que essas barreiras sejam retiradas do caminho e o que é público realmente, o que é importante, seja praticado. Ainda dentro desse tema, com o projeto aprovado, pode ser possível alocar recursos no orçamento do município? Claro, claro. Mesmo anteriormente, sem haver esse reconhecimento, mas existindo a pessoa jurídica, nós, através de outra associação, que é a Associação dos Veteranos, nós temos colocado no orçamento, nos orçamentos anteriores a este ano e o desse ano, nós já vínhamos colocando emendas dos parlamentares, que também foi um projeto importante de nossa iniciativa. Infelizmente, os prefeitos não cumprem, mas nós estamos indicando, eu tenho certeza, Didi, que certo dia, um determinado dia, vai chegar um prefeito de bom senso, certo? Que sabe o que é ser vereador, sabe o que é ser, qual é o problema que o vereador enfrenta, e vai dizer, não, eu vou cumprir aqui as emendas dos senhores. É uma coisa pouca, e eu tenho certeza que a emenda que os senhores estão designando são emendas positivas para beneficiar o povo de Cabrobó. Então, nós, ao longo desses anos, eu venho colocando em outras associações, agora com o compromisso de que seja auxiliado também o Zé Boi. Como ele, nesse momento, regularizou a pessoa jurídica e a gente fez esse reconhecimento, esse justo reconhecimento, no projeto do orçamento desse ano, eu mesmo já vou colocar nas emendas que cabem ao mandato que eu represento, já vou colocar uma destinação para esse projeto, que eu julgo um projeto importantíssimo para os nossos jovens e crianças.
Vereador, agora em relação a esse projeto que trata da adoção de praças públicas, como é isso? Olha, isso aí é um projeto, ele surge a partir das experiências da população, né? A lei, ela regulamenta isso, são as experiências, é o dia a dia do povo. Então, quem passa ali naquela Praça Pastor Camilo, em frente ao cemitério, vê lá um projeto interessantíssimo, ou seja, a população cuidando de uma praça. Quando a população ela cuida do bem público, é impressionante como o bem público ele fica bonito, ele fica zelado, bem cuidado. E a administração, mesmo a administração cuidando apenas ela, é impressionante como o equipamento ele vem abaixo. Então a gente tem que reconhecer essa ação das pessoas. Eu canso de passar lá e ver lá os familiares lá de Seu Zito, de nossa amiga Jaciara, todos eles ajudando, fazendo equipamentos, fazendo, inclusive com material reciclado, né, com pneus, fazendo um enfeite, ajeitando uma planta, ajeitando uma coisa e outra. Então, essas pessoas que estão se dedicando lá naquela atividade, é justo que essas pessoas que têm, por exemplo, eu tenho minha casa, então é justo a gente proporcionar, pelo menos, ao menos ali, um incentivo a essas pessoas. De você fazer ali um incentivo fiscal. Olha, quem são as pessoas que estão cuidando da praça aqui? Não, são 3 pessoas. Pronto, essas 3 pessoas ou 4 pessoas, venham cá. Vocês vão se dirigir ao setor competente, ao setor de tributos. Diante dessa lei, vocês vão apresentar o projeto da forma que ele vai ser conduzido. O tempo mínimo são tantos meses, e vocês fazendo isso aqui, vocês vão ter isenção fiscal, por exemplo, no seu IPTU. Então eu acho que é uma medida de incentivo à população a desenvolver um trabalho em prol da defesa do patrimônio público e também do lazer da população. Então é importante a gente aprovar um projeto como esse, é importante a gente fazer com que as pessoas tenham conhecimento desse projeto, porque aí será exemplo para outras situações. As pessoas vão dizer, não, peraí, eu vou ajeitar também aqui a praça que está aqui em frente à minha casa, e assim por diante. E aí não é apenas a questão fiscal, é a questão da beleza da cidade, da limpeza, da funcionalidade dos equipamentos públicos. Então, isso é o que a gente tem que proporcionar. Nesse caso, o poder público isentaria quem está cuidando do bem público apenas como um incentivo ou como um reconhecimento do que ele está fazendo. Corretíssimo, você foi sumário nisso aí. Realmente é isso, é a gente incentivar a proteção do equipamento público. Afinal, Didi, todo o poder público ele existe para proporcionar o bem às pessoas. Tudo que está ali, esse prédio da prefeitura, uma praça, tudo isso pertence ao conjunto, à coletividade, à comunidade cabroboense. Então, as pessoas estão cuidando do que é delas, certo? E o imposto serve para quê? O imposto serve para você proporcionar isso, para você proporcionar a limpeza, o cuidado com o equipamento público, a prestação de serviço público. Então, se aquela pessoa está dando essa contribuição significativa, nada mais justo do que a gente dar também a isenção fiscal, porque ela está exercendo essa função de outra forma. Você já imaginou quanto seria o custo de uma mão de obra desenvolvendo aquele trabalho de aprimoramento da beleza daquele espaço público? Eu tenho certeza que seria muito caro. Então, nada mais justo do que a gente reconhecer isso, dando um incentivo fiscal a essas pessoas. Sem falar que quando a própria população cuida do patrimônio público, ela passa a ser um fiscal permanente, né? Para que o fiscal público não venha a sofrer danos ou depredação, coisas dessa natureza, não é isso? Correto, eu passei lá, para você ter ideia, até domingo, todos os domingos eu vou ao cemitério, e é impressionante, você chega lá, as pessoas estão lá, um para um lado, outro para o outro, ajeitando lá um pneu, fazendo uma nova peça, um novo equipamentozinho para botar lá, um jarro, uma coisa. Tá fantástico o trabalho, é uma coisa que a gente realmente tem que estimular e tem que reconhecer, é uma coisa que a gente não pode fechar os olhos, não pode deixar despercebido, é exemplo para outras localidades, e a gente tem que fazer isso aí. A administração tem que estar pronta para fazer o reconhecimento quanto a isso. Qual a situação desse projeto no Poder Legislativo?
Ele foi para as comissões no dia de ontem. Na próxima segunda, se Deus assim permitir, tenho certeza que nós iremos aprová-lo. Agora vamos ao projeto que trata do turismo religioso, também iniciativa sua de muitos anos, né? Isso vem, eu acho que desde do segundo ou terceiro mandato, se me falha a memória, mas que parece que agora está mais próximo de ser concretizado, não é isso? Você é um confidente meu, nós sempre trocamos ideias, informações, e você sabe dessa nossa ação, desse nosso projeto, dessa nossa proposição. Eu sou católico, cristão, não sou um cristão fervoroso, não frequento com tanta assiduidade a igreja, ou melhor, dificilmente eu frequento, a gente tem que dizer a verdade, mas o que eu observo nessa ação é que há muitas pessoas devotas aqui da padroeira de nossa cidade, a Nossa Senhora da Conceição. Inclusive o período do novenário é um período festivo, Cabrobó se transforma, a cidade fica diferente, com um clima diferente no ar, você percebe uma animação melhor nas pessoas, as pessoas com um espírito de renovação, de fé, e não desmerecendo as demais religiões, até porque eu acredito que a religião evangélica ela também cresceu muito em nossa cidade, e tem uma organização fantástica. Eu, inclusive, converso muito com os pastores, inclusive com o pastor que recentemente saiu aqui da Assembleia de Deus, pastor Raimundo, uma pessoa também muito especial, que fez um fantástico trabalho na reconstrução do templo da Assembleia de Deus. Mas eu acho que essa questão das imagens, elas estão relacionadas diretamente à cultura do catolicismo. Então, nada mais justo, eu vejo como explorar esse trabalho economicamente. Eu acho que se nós tivermos aqui na cidade uma edificação, um monumento em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, eu não tenho dúvida que Cabrobó vai passar a ter uma outra característica, que é a questão do turismo religioso. Então nós teremos para cá, nós teremos dividendos econômicos fantásticos. Isso eu falava há muito tempo, inclusive conversei bastante com você. Inicialmente a gente falava no projeto ser realizado no Alto João Viana, era porque tinha uma visão estratégica para Cabrobó. Isso lá no segundo mandato a gente conversava sobre isso. Entretanto, foi desenvolvido um centro de peregrinação que é ali no Morro da Conceição, né? E ficou estrategicamente também o perfil do que a gente vislumbrava. Então, quando foi esse ano, no ano de 2017, logo após a gente vencer as eleições municipais, eu cheguei para o prefeito Marcílio e apresentei a ele o artista plástico Ranilson Viana, uma pessoa que é ligada ao deputado Aldaci Amorim, uma pessoa que é reconhecida não apenas aqui em nossa região, mas nacionalmente por sua qualidade de trabalho, uma pessoa que tem um trabalho fantástico. E eu apresentei a Marcílio a pessoa de Ranilson, e naquela ocasião nós fomos ao Morro da Conceição, Ranilson fez imagens, tirou fotografias, e inclusive fez uma projeção naquela ocasião como ficaria a área, né, com o centro. Era uma base alta de acesso de duas laterais, e acima dessa base a estátua de Nossa Senhora da Conceição. Eu tentei viabilizar isso através de emendas parlamentares do deputado Adalberto Cavalcante. Infelizmente nós não conseguimos, os anos se passaram, e mais recentemente o prefeito percebeu, parece que acordou para essa situação toda, desse projeto que a gente tinha discutido, encontrou o Ranilson Petrolina e decidiu sim que iria realizar essa obra. Entendeu a sua importância após tantos anos, e tudo indica, ontem mesmo nós aprovamos uma suplementação no orçamento a pedido do prefeito para que ele pudesse executar essa obra, porque disse que quer terminar ainda neste ano. Então, para mim é uma satisfação imensa em saber que um projeto idealizado por a gente, que tem nosso DNA, está sendo executado. E eu não tenho dúvidas que um projeto sendo realizado dessa forma,
esse projeto vai trazer para Cabrobó vai elevar Cabrobó a um patamar muito diferenciado. Então, é algo de muito prazer para mim dizer que esse projeto ele tem nossa origem, tem nossa indicação e que vai agora ser executado. Eu agradeço muito, apesar de ser adversário, agradeço muito ao prefeito Marcílio por ter entendido dessa forma e de ter feito esse gesto. Vereador, para encerrar esse tema, e para que as pessoas tenham uma ideia qual a importância de um projeto dessa magnitude, o projeto, quando pronto, vai potencializar o turismo religioso em Cabrobó e, consequentemente, gerar oportunidade de emprego, não é isso? Claro, vocês vejam, as pessoas aqui, nós temos muitos devotos de Padre Cícero. Então vejam o que é o turismo religioso e vejam o que isso gera para a economia. Então é um projeto que até todos os empresários de Cabrobó, eles poderiam também auxiliar. Mas claro que isso são outras medidas. Esse, na verdade, era um projeto que poderia nascer não necessitando do poder público, porque ele traz tantos dividendos para a economia local que seria interessante que a própria iniciativa privada já tivesse feito. Mas, claro, nós também sabemos das dificuldades de todos aqui, todos os que empreendem, e, enfim, o prefeito optou por isso, por fazer com o recurso público, e isso eu não tenho dúvida, porque é um dos grandes investimentos para Cabrobó. A população de Cabrobó tenha certeza. Vejam a cidade lá de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha. Vejam o que se tornou aquilo. Lá é uma região distante de água, uma região que hoje vive, claro, é um entroncamento, é uma área central, assim como nós somos também. Então eu não tenho dúvida que se você estruturar essa economia através do turismo religioso, fortalecer o serviço de saúde e constituir um serviço de educação superior com qualidade em nossa cidade, fortalecendo, auxiliando, por exemplo, como nós temos a FACIO, nós teremos um ambiente muito propício para o desenvolvimento, para a geração de emprego e renda. Além disso, atrelando ao fortalecimento da agricultura. Se nós fortalecermos principalmente Ilha de Assunção, que é o nosso projeto de irrigação por natureza, e também lá as margens do Riacho Grande, que agora estão sendo banhadas por águas do São Francisco, oriundo da transposição. Também trabalho de nossa luta. Então, se isso acontecer, Cabrobó cria um ambiente perfeito para elevar a sua condição a uma cidade de alto desenvolvimento. Sem falar que o turismo pode não, faz ou impulsiona outras atividades e, consequentemente, desperta o interesse daqueles que investem em diversos segmentos que fortalecem a economia local. Claro, você veja, vai ser criado aí. É só para ilustrar aqui, tem o Santinho da Nossa Senhora de Conceição, vai ter a fita, né, vai ter tanta lembrança, foto, então são muitos profissionais que vão estar envolvidos no campo da alimentação, no campo da hotelaria, enfim, é muita coisa, camisa, vestuário, brindes, é muita coisa envolvida nesse segmento. Não tenho dúvida. Vereador, vamos lá agora, estamos pertinho já de encerrar a nossa live, nós estamos até passando já do horário, mas não poderia encerrar, certo? Porque nós estamos, na minha concepção, com uma das figuras, para mim, pelo menos, mais importante, ele sabe, da amizade, do respeito, do carinho que temos de um para com o outro, certo? Vereador, decidido, não vai mais à reeleição, certo? Agora, o que de fato levou o senhor a tomar essa decisão? Você sabe muito bem o que tem acontecido com minha vida. Eu perdi meu pai há poucos dias. Desde o início desse mandato, nós tivemos um problema grave de saúde com ele. Passou por uma cirurgia cardíaca. E isso fez com que a gente refletisse melhor em avaliar certas situações da vida. É a questão que envolve família, de você se dedicar mais à sua família, até porque todo mundo passa aqui e esse tempo parece que é muito rápido. E eu acho que você tem que se dedicar à sua família, mãe, pai, filho, esposa,
Isso é muito importante, porque são essas pessoas, o político ele se afasta muito da família, é impressionante, porque a gente passa a ter que ter um comportamento muito frio no que diz respeito aos seus sentimentos. Você não pode expressar os seus sentimentos para as pessoas, porque às vezes você pode ser taxado de arrogante, de errado, enfim, de uma série de coisas, e às vezes você reprime certas situações no dia a dia e você estoura muitas vezes dentro de casa com a família. Então, além de tudo aquilo que eu falei no início, de já achar que tem que cumprir o seu papel, eu também, isso pesou muito, Didi, na minha vida, em poder estar mais próximo da minha família, dos meus pais, dos meu filho, da minha esposa. Infelizmente, infelizmente para a gente, mas Deus é que sabe o destino de todos nós. Eu não conto mais com meu pai aqui presente, conto com ele no céu, olhando para a gente e torcendo por a gente aqui, que é a continuidade da vida dele. E é isso, eu acho que eu estava pronto para estar cuidando dele, de minha mãe, certo? Principalmente dele, que apresentava já problema de saúde mais sério. Mas, enfim, Deus quis assim, e agora é restar cuidar da família, dos que restam na família, né? Eu tenho tias que eu tenho uma responsabilidade de estar sempre cuidando e olhando. Enfim, eu acho que a responsabilidade nossa com a família também pesou nesse momento. O senhor foi um vereador eleito 4 vezes, sempre com votações crescentes. A 2008 foi mais do que a 2004, 2012 mais do que a 2008, e 2016 foi bem mais do que a 2008, 2012, por sinal o senhor foi o 4º vereador mais votado dessa legislatura, dentre os 13 eleitos, certo? Hoje é o 3º porque o primeiro renunciou. Esses votos vai para alguém? Como o vereador vai se comportar? Não, eu tenho uma pessoa que eu confio, uma pessoa que eu tenho uma admiração, inclusive é meu sócio, é uma pessoa que tem assim um nível de conteúdo muito bom, uma pessoa, inclusive tem sido destaque aí nos grupos de WhatsApp contra medalhões, né? Tem pontuado e sendo justo e mostrando que tem ideias, é pessoa realmente de qualidade, de conteúdo, que eu não tenho dúvida que fará a diferença na Casa Epaminondas Hipólito Lima, que eu me refiro aqui é o Antônio Neto Russo, né? Então eu vou apoiá-lo, vou ajudá-lo, irei votar na pessoa dele. Agora, esses votos que votaram em mim, claro, se puderem em determinado momento, a gente está falando de uma campanha até antecipada, se eu falar nisso. Mas, cuidado! Mas enfim, que o senhor é advogado também, é conhecedor claro, da lei. Mas enfim, o que eu digo é que eu tô com essa pessoa e essa pessoa sim me representa, é uma pessoa que eu tenho certeza que vai dar seguimento ao trabalho que a gente desenvolveu durante todo esse período, e eu acho que a coisa é por aí. Ainda respeitando esse período pré-campanha, não pode pedir voto, que eu saiba mais do que isso. Como o senhor acredita, ou melhor, como o senhor espera que seja o comportamento do eleitorado de Cabrobó em 15 de novembro para eleger os futuros representantes do povo de Cabrobó no Parlamento Municipal e no Poder Executivo? Olha, Didi, eu acho que o eleitor, eu acho que a ideia não tem que ter ideia cristalizada. Eu acho que o eleitor ele tem que apenas ouvir as propostas, analisar com muita paciência, ver o perfil de cada um. A gente precisa, atualmente, a gente vem de uma administração de muitos doutores, são 4 administrações de doutores, pessoas que todo mundo tem como pessoa de alto conhecimento, alta capacidade, e todos, vamos dizer assim, todos frustraram os desejos das pessoas, né? Então, eu acho que as pessoas têm que olhar com um critério de quem realmente pode resolver, de quem realmente está aí para poder fazer aquilo que promete, fazer aquilo que pode ser bom para o nosso município. Esse é o meu sentimento, o sentimento de quem realmente tem palavra. E também no sentimento da mudança. Eu acho que Cabrobó vem de 4 administrações com a mesma cara. É hora da gente mudar isso aí, é hora da gente mudar tudo isso que passou. Então, o meu sentimento é de que a população Cabrobó tem que realizar a mudança
de todo esse conteúdo, todo esse tipo de administração que veio sendo realizado durante todo esse tempo. Além disso, o que tem que também ter no sentimento das pessoas, eu tenho acompanhado os grupos e tenho visto as pessoas muito agressivas no comportamento do debate político. E dizer a essas pessoas que a política vai terminar no dia 15 de novembro e elas não têm que ter essa inimizade. Isso aí é coisa que não existe, gente. Por exemplo, lá na Câmara a gente discute, quando a gente sai na porta, está todo mundo se abraçando e de sentar para comer um espetinho ou alguma coisa. Essa discussão ela não existe, isso não pode acontecer. A gente não pode criar um ambiente político que é a escolha de uma pessoa para fazer o bem para a sociedade, para governar o nosso município, e a gente, a partir desse debate, a gente entrar em guerra. Isso não existe. Portanto, é dizer às pessoas que tenham um espírito mais paciente, tenham calma, não vão para a briga, isso não pode. Cabrobó nunca foi uma cidade violenta em política, nunca houve violência aqui em política. Portanto, vamos manter esse nosso histórico, não vamos fazer com que isso aconteça. Sejam pacientes, sejam respeitosos, entendam o lado de cada um e não tenham ideia cristalizada. Olhem as pessoas, olhem as propostas, vejam quem pode executá-las e votem, mas não briguem, tá? É verdade. Só dando uma contribuição a essas colocações do vereador Ramsés Sobreira, os debates, e eu digo isso com propriedade, porque eu tenho acompanhado a política Cabrobó com muita proximidade ao longo de muitos anos, os debates da política Cabrobó, por mais acalorados que pareçam ser, sempre foram levados pelo mais absoluto respeito entre as pessoas que estão debatendo. Como o vereador Ramsés disse aí, muitas das vezes o debate interno na Câmara Municipal parece uma confusão, mas na verdade se debate ponto de vistas, certo? Ali, com relação ao tema. Quando sai para fora, o respeito permanece entre as pessoas, entre os debatedores. E esse deve ser também o comportamento do eleitor. Gente, antes de encerrar, eu quero fazer uma consideração para quem está nos acompanhando. Nós hoje conversamos, eu quero dizer isso com muito respeito à pessoa que está aí do outro lado da tela, porque ele foi um dos maiores incentivadores, maiores colaboradores e daquele que esteve muito próximo de mim na construção do blog do Didi Galvão. Sou grato ao vereador Ramsés Sobreira, ou melhor, vereador não, ao amigo Ramsés Sobreira, porque ele não fez isso como vereador, fez como amigo, certo? E por isso que eu tenho esse respeito e essa consideração com ele. Ramsés, eu queria agradecer imensamente a dedicação do seu tempo. Eu sei que não é fácil, você está quase uma hora aí comigo, você tem suas atividades familiar, parlamentar e empresarial, mas eu quero dedicar aí um minuto para que você possa fazer as suas considerações finais, colocar algo que porventura não tenha sido colocado. Didi, eu quero agradecer a você as palavras, dizer que esse sentimento é recíproco, de amizade e de parceria, e você sabe muito bem que eu estou pronto para auxiliá-lo quantas vezes for preciso. Dizer às pessoas que durante todos esses anos me acompanharam na política, de que estou de braços abertos sempre, sou o mesmo, estou pronto para conversar, para dar uma opinião, para tentar buscar uma conciliação e agradecer de forma especial a todos vocês que, seja foi em 2004, em 2008, 2012, 2016, puderam confiar os seus votos à minha pessoa. Eu tentei fazer o máximo para tentar representá-los e fazer com que a coisa desse certo. Eu acredito que muita coisa deu certo, mas se alguma situação ficou sem poder ser resolvida, do ponto de vista de uma ação no parlamento, eu peço perdão. A quem eu magoei também peço perdão, que a vida não é feita apenas de flores. E, enfim, eu agradeço a todos vocês, agradeço a Deus imensamente acima de tudo, agradeço a minha família, em especial meus pais, meu pai em memória, minha mãe, que também sempre está comigo, a minha esposa, que ela bem sabe das barreiras que a vida... Ela bem sabe das barreiras, é importante, como mulher, me perdoe. Ela sabe bem
das trevas que a gente já passou por conta disso, dos problemas que a gente já enfrentou. Até mesmo meu filho também, que mesmo pequeno, 5 anos de idade, muitas vezes